Primeiro é que daqui a 3 anos, ou melhor, em 3 anos, com absoluta certeza, nós não estaremos fazendo negócios no mercado imobiliário do jeito que fazemos hoje. Isso eu tenho absoluta certeza. Nós somos todos nós somados, onde eu me incluo, somos todos pré-históricos. Nós certamente somos todos pré-históricos. Fazemos tudo certo, ninguém faz nada de errado, mas fazemos de uma forma absolutamente antiquada. Tenho a absoluta convicção de que num espaço muito curto de tempo, e não mais do que 3 anos, nós não faremos negócio no mercado imobiliário da forma que fazemos hoje. Primeiro ponto. Segundo ponto, que aí é um pouco duro que eu vou falar, mas eu tenho que falar. É uma parte expressiva das empresas do mercado imobiliário hoje, seja incorporadores, imobiliárias, administradoras de imóveis, uma parte expressiva, em 3 a 5 anos, não existirão mais. E aí a discussão é o seguinte: o que nós temos que fazer para nós estarmos no grupo dos que vão continuar existindo? Eu tenho absoluta convicção, no nosso ramo especificamente de imobiliárias, mas uma parte expressiva das imobiliárias que eu conheço e vejo a nível nacional, aliás, existem 57 mil imobiliárias associadas ao COFES hoje em Brasília, uma parte expressiva não existirá num espaço de tempo de 3 a 5 anos. Virão outras, porque todo mercado promissor atrai profissionais, atrai pessoas dispostas a empreender. O brasileiro é empreendedor por excelência, ainda mais um ambiente de negócio se tornando mais favorável ao empreendedorismo, com desburocracia, com a criação de uma estrutura tributária mais favorável. Aí que vamos ter muitos empreendedores mais. Mas muitas das que existem hoje não vão existir. E a pergunta é: o que eu tenho que fazer para fazer parte do grupo que vai existir? Então, essa é a discussão. E a terceira conclusão da palestra é que esse mercado imobiliário é espetacular. É espetacular. Nós temos alegria para comemorar nos próximos 20 anos. E aí, eu teria a pretensão de trazer algumas informações para vocês que pudessem ou não lhes levar à mesma conclusão que eu tenho, que esse mercado é espetacular e tem muito pouco risco de dar errado, muito pouco risco de a gente ter um problema principal. Qual é o principal problema que qualquer mercado, de qualquer produto, de qualquer serviço no mundo pode ter? Falta de demanda, falta de cliente. E eu vou mostrar para vocês que isso é muito, muito, muito pouco provável que aconteça no país. Bom, então, Bom, primeiro, eu não resisto à tentação de fazer o comercial, mas juro que vou dizer muito rapidamente. Nós somos hoje uma companhia com 25 subsidiárias. Na verdade, nós compramos 34 imobiliárias até agora, e fizemos algumas fusões, né, quer dizer, especialmente até em Belo Horizonte, um caso típico. Nós tínhamos a Grêmio e a Pactual, hoje temos a Brasil Brokers em Minas Gerais. Atuamos em 15 estados, mais no Distrito Federal, temos mais de 17 mil corretores, na verdade, batemos 18.100 corretores, agora no último levantamento. Na verdade, temos 1.213 pontos de venda hoje espalhados no Brasil. O que é ponto de venda? São os nossos plantões de venda e mais 138 lojas próprias para distribuição, para venda de imóveis prontos, né, imóveis do mercado secundário. Vendemos quase 20 milhões ano passado, vendemos 78 mil unidades, e é esse o tamanho da encrenca que a gente conseguiu fazer. Enfim, nós atuamos basicamente nesses 16 estados em 83% da população brasileira e 92% do PIB, e temos essa dispersão aqui geográfica. Legal. Esse aqui? Então, deixa eu ficar aqui. Sim. Nós temos dentro do nosso portfólio de clientes incorporadores, na verdade são 620 incorporadores espalhados pelo Brasil todo. Todos os incorporadores de capital aberto são clientes nossos e a gente tem muito orgulho disso. Não sei como é. Ponto aqui. Vamos uma volta. E acabou meu comercial, né? Quer dizer, essa a Brasil Brokers nós fizemos. Nós somos a maior companhia da América Latina em vendas de imóvel, o maior grupo brasileiro, e conseguimos fazer isso
logo em 2008, né? Em 2008, depois do nosso IPO, que foi no final de 2007, nós captamos um recurso expressivo no nosso IPO, e com esse recurso nós compramos, logo em 2008, 10 empresas. A última empresa foi em agosto de 2008, que foi a Biara, em São Paulo, que nos fez nos tornarmos a maior companhia de vendas de imóveis do país. Bom, vamos falar agora do que interessa, que é a razão que eu vou tentar compartilhar com vocês a minha convicção da vitalidade e do potencial espetacular do mercado imobiliário brasileiro. Primeiro, vocês sabem provavelmente muito bem isso, quer dizer, as maiores economias do mundo, o Brasil hoje por volta do 6º, 5º lugar, há controvérsias, e a gente sabe que, pelo menos o Goldman Sachs projeta que a gente vai estar em 4º lugar, a 4ª maior economia do mundo em 2050. Quer dizer, então, só por isso nós já temos aí uma perspectiva muito clara, ou seja, tudo indica que o volume de investimento que vai estar no Brasil, o crescimento da economia em si, faz com que nós tenhamos uma boa escalada de crescimento de renda, o que vai favorecer enormemente o crescimento da economia interna, que aliás hoje a maior parte da economia brasileira vem de consumo interno, economia interna. Quando a gente vê historicamente, desde 2003 até agora, como variou o PIB da construção civil e o PIB brasileiro, quer dizer, desde 2009, na verdade antes um pouco, né, a partir daqui de 2006, o PIB da construção sempre esteve acima do PIB brasileiro, né, o que mostra aí a evolução mais recente do mercado de construção civil no país. Tem um fenômeno importantíssimo, que também todos sabem, mas é importante a gente ter isso de ouvido, termos quantificado isso, é o que está acontecendo, já aconteceu, pelo menos desde 2003 até 2009, uma migração, chama-se essa mobilidade social, uma grande redução proporcional das classes C, D e E, e um crescimento da classe C, fortalecimento da classe média. Quer dizer, o Brasil está se tornando nitidamente um país cada vez mais de classe média, entendendo que esses aqui são os patamares de valores classe A, né, quer dizer, acima de R$9 mil de renda, e são conceitos que estão predominando aí. Então, há uma migração clara. Vamos ver mais numericamente essa pirâmide de transformação. Notem que em 2003 haviam 66 milhões de pessoas, vamos lá, 66 mais 13, né, estamos falando de 79 milhões de pessoas que estavam nas classes C, A, B, C, portanto são classes sociais que nitidamente são target e que tem potencial para compra, para investimento no mercado imobiliário. Nós estamos falando aqui de 79 milhões de pessoas e nós estamos caminhando para 143 milhões de pessoas. Quer dizer, está se colocando no grupo da população potencialmente propensa a investir em imóvel, em investir em ativo no longo prazo, muitos milhões de brasileiros que até então não tinham. A pirâmide brasileira por sexo e idade, quer dizer, uma pirâmide que vai mudando ao longo do tempo. Essa é a pirâmide de hoje. Quer dizer, o país nitidamente é um país muito jovem. Quando a gente compara, só de curiosidade, a evolução do crescimento do crédito imobiliário no Brasil com a venda de carros, quer dizer, veja o que acontece com as curvas de crescimento de uma e outra. Por que eu comparo com carro? Porque são ativos de alto valor unitário, quer dizer, onde nitidamente são produtos que são crédito dependentes, né? E o bolso é um só. Né? É o que o americano chama de share of wallet, né? Quer dizer, é um pedaço da tua carteira. Então, repara o que vem tomando espaço no mercado imobiliário de outros setores. Outra coisa fundamental, isso aqui é uma revolução, absoluta revolução, se os senhores não tinham consciência disso, mas guardem esse número. Ontem, que foi 2009, o Brasil tinha 49,8% da população economicamente ativa com emprego formal. Amanhã, 2020, posso lhes adiantar que
que 2013 está projetado para a gente chegar a 60%, entre 59% e 60%. Hoje, nós temos muito mais percentual da população econômica ativa com emprego formal. O que o emprego formal traz? O emprego formal traz aquela malta de gente, aquela massa de gente que passou a estar habilitada, ou pelo menos propensa a comprar um ativo de longo prazo, mas também agora ele está habilitado a tomar crédito no longo prazo, porque ele passou a ter emprego formal. Então, eu só estou falando de variáveis que impulsionam favoravelmente, são os drivers positivos de crescimento de demanda. E onde há demanda, haverá oferta. Independente se circunstancialmente os mercados passarão por transformações. Estão passando por transformações importantes. O mercado imobiliário brasileiro está, neste momento, vivendo um período de transição, que não será muito longo, mas estamos vivendo um período de transição. Outro conceito importante, eu falei um pouco da questão de termos um país muito jovem, é o conceito do bônus demográfico, que é um conceito de economia. Mas o que o bônus demográfico diz? Que a população de crianças, né, de jovens e crianças, proporcionalmente é muito maior do que a população de idosos. Enquanto nós tivermos esse gap, que isso aqui chama-se bônus demográfico, nós teremos um potencial de crescimento de novos entrantes neste segmento imobiliário muito maior nos próximos anos. Muitos países da Europa, eu não trouxe essa informação, muitos não têm bônus demográfico nenhum. O bônus já acabou há muito tempo. Então, ainda está aqui, ó, a previsão é que em 2030 há um cruzamento das curvas. Ou seja, o percentual da população brasileira de crianças cruza com o percentual da população brasileira de idosos. Então nós temos um bônus demográfico, pelo menos miseravelmente até 2030, para aproveitar. Quando a gente fala em crédito imobiliário, é um pouco chover molhado, né? Quer dizer, vem a inclinação louca dessa curva de financiamento imobiliário. Isso é louco, isso é uma coisa de louco. Não há crescimento com esta curva que seja estruturante. Não há. Um crescimento com essa inclinação, ele é, por definição, desestruturante. Né? Os meios estão batendo cabeça. O terreno subiu demais, os insumos subiram demais, falta grua, aí a oferta cai, aí a demanda também retrai, daqui a pouco volta ao soluço, aí faz um lançamento gigantesco no último trimestre, no primeiro trimestre. O mercado se desorganiza toda hora. Porque com curvas de crescimento desse tamanho, é muito difícil organizar com o setor no curto prazo. Quando a gente fala de o nosso crédito imobiliário, que é um outro vetor impulsionador de demanda, obviamente, e vocês provavelmente já conhecem isso, né? O Brasil anda hoje em torno de 4,7% de percentual do crédito imobiliário brasileiro sobre o PIB brasileiro. Né? Várias economias no mundo já bateram 55, 60, 70. Economias congêneres, México, Chile, estão no patamar de 15, 13, 15. Você já tem essa informação? Mas vamos guardando quantos vetores que impulsionam a demanda estão acontecendo. Já falei de crescimento de renda, falei de emprego formal, falei de crédito. É muito fácil concluir com a numerologia. Um outro elemento, que é um elemento circunstancial, é uma coisa chamada déficit habitacional. Quem tem dois conceitos, três conceitos de déficit habitacional, não importa. Há quem acredite em 8 milhões de unidades, há quem acredite em 5,8 milhões de unidades, se considerar moradia precária, se não considerar pessoas que moram com os outros, seja o que for. Hoje imagina-se que tem aí, neste conceito da Fundação Getúlio Vargas, que existam 5,8 milhões de unidades habitacionais com déficit, que é o somatório de inadequação na moradia e coabitação. Então tem um déficit desse tamanho. Mas esse déficit, ele é importante, mas não é muito. Isso aqui é um pouco aonde está distribuído esse déficit.
Reparem que a gente acha que está mais distribuído nos lugares mais, proporcionalmente nos lugares mais pobres. Não. Os maiores déficits estão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 7,6% do déficit brasileiro. É lógico que isso há uma proporcionalidade em relação ao PIB. Mas mais importante do que o déficit de 5,8 milhões de unidades, ou 8 milhões de unidades, tanto faz, é a gente se lembrar o seguinte: para eliminar a precariedade, se a gente pegasse, se vamos pegar esse déficit, vamos dividir em 12 anos. Vamos matar esse déficit em 12 anos. Parece razoável. Não, o déficit que está 50 anos no país. Divide aqui aquele déficit que nós vimos por 12 anos, a coabitação por 12 anos. Aqui nós chegamos naqueles 5 milhões e tal. Só que nós temos que nos lembrar que todo ano, todo dia, todo minuto, todo segundo, nasce gente nesse país. E crescem pessoas também. E que se habilitam e procuram constituir família e procuram residências. Para atender as novas famílias, gera-se esta necessidade de unidades todo ano. O que nos leva a acreditar numa continha base de mais 23 milhões e meio de unidades nos próximos 12 anos. Sem considerar que muitas pessoas que conosco convivem, outras pessoas que trabalham com a gente, que passaram a ter acesso a crédito e compraram um apartamento de 35 metros quadrados, 40 metros quadrados, 45 metros quadrados. Em algum tempo, essa pessoa vai continuar prosperando do ponto de vista de renda. Em 2 ou 3 ou 4 anos, ele vai buscar fazer o quê? O famoso upgrade do que ele comprou. Ele não quer mais um de 35 e vai para um 55. O que comprou de 55 vai para um 75. O que comprou de 75 vai para um 110 reais. E esta migração vai demandar mais produtos. Então, quer dizer, olha o tamanho do que tem de gente com boca aberta, querendo imóvel e pressionando naturalmente a demanda. Soma-se com um programa governamental muito bem estruturado, que ainda não cumpriu todo o propósito, mas está muito claro o desígnio estratégico e político do governo federal em criar um programa de incentivo à moradia popular. Está aí, Minha Casa Minha Vida já começou. Está longe de poder resolver o problema, mas é, sem dúvida nenhuma, é política de governo. O que também significa criar condições para mais pessoas terem acesso à sua casa própria. Já falei um pouco sobre isso, sobre a quantidade de famílias que vieram para a faixa de consumo, mas só por conta do programa Minha Casa Minha Vida, mais 35,7 milhões de famílias tiveram a possibilidade de comprar o seu imóvel no curto prazo. Isso já é real. Bom, falei aqui de uma meia dúzia de vetores que impulsionam a demanda. Está muito claro que o cenário parece bom. O Brasil, com crescimento consistente, caminha para ser a quarta economia do mundo, e caminha em algum momento. Crescimento de renda, aumento de emprego formal, programa governamental, crédito abundante. Só tem boa notícia. Tá bom demais para ser verdade, mas é fato. Aquela curva de crédito imobiliário inclinada daquele jeito é fato, é real. Não é ficção. Já aconteceu e vai continuar acontecendo, evidentemente numa escala um pouco menor. Agora, vamos falar também agora, para vocês terem um pouco de ideia, qual é o tamanho deste mercado imobiliário brasileiro? Quanto que é o valor total de venda? Quanto é o volume total de venda de imóveis no país? Eu não sei se vocês tinham esse número, mas isso aqui é fruto de um trabalho que nós fizemos na nossa área de inteligência. E este trabalho, ele é baseado em dados publicados pelo governo de pagamento de TBI. Portanto, é preto no branco. Nós temos efetivamente quanto foi pago o TBI, a gente faz uma extrapolação, calcula o número, calcula parte, faz algumas extrapolações, considerando que uma parte do valor, uma parte qualquer do valor dos contratos que não entram nas escrituras, ou por fora qualquer, que cada vez menor, porque o Brasil mudou e cada vez é muito mais difícil, evidentemente, se fazer qualquer coisa de escritura com valor menor, mas seja o que for,
nós fizemos todas essas calculações e chegamos que o mercado brasileiro é um mercado que bate ano que vem. Esse ano o mercado brasileiro, 2012, é um mercado de 420 bilhões de reais. Vendeu-se e vai se vender até 31 de dezembro desse ano algo em torno de 420 bilhões de reais de imóveis no país. Vocês tinham essa noção desse número? Alguém tinha essa noção? Eu já perguntei a muita gente. É muito difícil alguém acertar isso. Tem muita gente que fala de 100 bilhões. 100 bilhões é só o que se vende de imóvel novo, imóvel de lançamento. Porque, como é que é formado o mercado brasileiro? O mercado brasileiro é formado aproximadamente, tem variações em certas cidades, mas 75% dos imóveis que são vendidos no país são imóveis usados. E 25% são novos. Nos Estados Unidos, 94% dos imóveis que são vendidos são usados. Mercado mais maduro. Nós caminhamos para lá. Vai custar um pouco, porque aquele tamanho daqueles 22 milhões de unidades ali, que ele vai continuar tendo um bom tempo que nós vamos ficar nesse patamar. 25%, 20% dos imóveis serão imóveis novos e 75%, 80% de imóveis usados. Mas esse é o tamanho do mercado imobiliário. E aí, será que algum de vocês fazia ideia que o mercado imobiliário de Minas Gerais foi, ano passado, de 35 bilhões de reais de venda? Olha o crescimento sobre 2010, cresceu em 2009 em relação a 2008, 6%. Tivemos aquela crise no final de 2008, essa coisa toda atrapalhou um pouco em 2009. Depois cresceu 40%, em 2011 cresceu 26%. E se alguém acha que o mercado parou de crescer em 2012, está enganado. Pelos nossos números, nos primeiros 3 trimestres, os números são divulgados de 2 em 2 meses. Então, eu acho que o último número que nós temos aqui é o número do primeiro semestre do ano. Primeiro bimestre, segundo, terceiro. Esse aqui é o somatório dos primeiros 6 meses de 2012 contra os primeiros 6 meses de 2011. 13% de crescimento. Em Minas Gerais, vendeu-se 18 bilhões de reais de imóveis no primeiro semestre desse ano. E na região metropolitana de Belo Horizonte, 15 bilhões e 800 foi em 2011 e já se vendeu 8,3 bilhões de reais de venda de imóveis na região metropolitana de BH. É o terceiro maior mercado brasileiro. Tinha perdido a posição de terceiro lugar para Brasília, retomou esse ano. Brasília teve um freio de arrumação gigantesco lá, mas um mercado fantástico. Aí você tem curiosidade para vocês, Uberlândia, mercado de crescimento de 8% esse ano, no primeiro semestre, é um mercado que veio com aquele crescimento todo ali, vendeu 2 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado. Mercado de Uberaba, 650 milhões de venda e cresce 9% esse ano. Juiz de Fora, 1 bilhão e 200 milhões de reais de venda no passado, com crescimento de 18% esse ano, sobre o mesmo período, sobre o mesmo semestre, primeiro semestre do ano passado. Monte Claro, 600 milhões e cresce 14%. Ipatinga, 340 milhões, decresceu, diminuiu o tamanho 24%. Acontece. Né? Vocês devem saber mais do que eu que pode ter acontecido com Ipatinga para ter tido uma retração do mercado. Não houve expansão da Usiminas, né? Usiminas. Não teve expansão da Usiminas, aí retraiu mesmo. Pronto, está explicado. Governador Valadares, mercado também pequeno, foi um mercado de 350 milhões em 2011 e cresce 24% esse ano. Estado de São Paulo, são 144 milhões no estado, e está crescendo 12%. A região metropolitana, 83 bilhões de venda no passado e cresce 12% em São Paulo. Campinas, vamos pular, Ribeirão Preto, estado do Rio de Janeiro, 48 bilhões de venda e cresce 21%. Lógico, o Rio de Janeiro hoje se tornou, finalmente, depois de muitos anos de sofrimento, muitos anos de humilhação que nós cariocas sofremos nos últimos 15 anos, mercado difícil, complicado, nada acontecia, maus governos, péssimos governos, o mercado deslanchou. Hoje é o melhor, em termos de crescimento, é o melhor mercado brasileiro. Grandes capitais, não tem nada que se pareça, mas vamos ver um pouquinho à frente disso.
A região metropolitana do Rio, você vê, a região metropolitana do Rio representa 90% do mercado do Estado do Rio de Janeiro. Não é o caso de Minas, né? A região metropolitana de BH representa muito menos do que o Rio de Janeiro, cidade, representa o seu Estado. Né? Então o Rio de Janeiro é muito concentrado, o Estado do Rio de Janeiro é muito concentrado na cidade do Rio de Janeiro, que mostra que é um Estado pobre. O interior do Rio de Janeiro é pobre. O Rio de Janeiro é formado pela região metropolitana, principalmente. E aí vem Vitória, crescimento de 7%, Porto Alegre cresce 13%, a região Nordeste, de uma forma geral, o mercado cresce 17% esse ano, e assim vai. Recife, Salvador, etc. Muito bem, o que eu passei rapidinho para vocês aqui é um pouco essa visão de número. O que mais a gente ouve falar é que as vendas caíram, que as vendas diminuíram, eu estou vendendo menos, o mercado está caindo, o mercado parou, né? Palavra que a gente só ouve, o mercado parou. O mercado parou, ficção. A gente acha que parou. Lançamento diminuiu mesmo. Meu chute, não tenho os números fechados ainda, mas a minha, como eu tenho a informação do Brasil todo, vivo rodando no Brasil todo, conversando com todo mundo, meu sentimento é que esse ano 2012 no Brasil, lança-se mais ou menos 35% menos do que se lançou no passado. É muito relevante. É um freio de arrumação importante. Saudável no mercado, extremamente saudável. Mas é um momento de transição. Aí sim, lançamentos, lançou-se muito menos. Mas a venda final, especialmente o imóvel pronto, não tem nenhum sinal de queda. Bom, quando a gente fala de lançamento, a gente pegou, curiosamente, os incorporadores de capital aberto. Aqui tem alguns incorporadores presentes, é importante a gente saber. E como é que, o que o mercado dos incorporadores fez? Olha o que se lançou no Brasil desses incorporadores que aqui estão, que divulgam o resultado, porque a maior parte dos incorporadores brasileiros não divulga resultados, são empresas fechadas, limitadas, e portanto são capital fechado. Essas incorporadoras lançaram isso. Até 2011, 2012, eu estou apostando que o número é mais ou menos entre 30% e 35% menor do que esse. Olha o que aconteceu no curto prazo. Quando a gente olha estoque dos incorporadores, isso aqui é interessante ver. No final de 2011, esses incorporadores todos divulgaram os seus estoques. Por exemplo, a média desses incorporadores tinham R$1,5 bilhão de estoque. Estoque é tudo que já foi lançado. Não é que esteja pronto, está em construção, mas esse é estoque, já foi lançado. A PDG tinha em 2011 5,6 bilhões de mercadoria em estoque. Não é a lançar não, é já lançado. E assim vai, Cirela com 5 bilhões e 200, MRV, A média desses caras todos é R$1,5 bilhão. Esse estoque cresceu 20% em relação a 2010. Então, aqui está claramente mostrando que 2011 foi um ano de crescimento, 2010 e 2011, mas também produziu um aumento dos estoques. E provavelmente nós vamos falar um pouco mais adiante hoje sobre o efeito dos estoques. Esse é um quadro que mostra o detalhamento desse, agora não mais do estoque, mas do banco de terrenos que tem esses incorporadores. O número aqui, só vou falar da última linha aqui. Final de 2011, esses incorporadores reportaram 217 bilhões de reais de terrenos. Não é o valor do terreno, né? É o VGV potencial que esses terrenos podem produzir. Se o mercado brasileiro de venda de lançamentos é mais ou menos de 100 bilhões por ano, significa que o estoque dos incorporadores era mais ou menos 2 anos, no final de 2011. Agora, no primeiro trimestre, é o número que foi divulgado, o último número que eu tenho, primeiro trimestre de 2012, o estoque saiu de 217, cresceu um pouquinho para 222 bilhões. Gente, tem oferta. Tem oferta. Isso só desses incorporadores que aqui estão ditos. Mas eu vou dar um dado para vocês. A minha estimativa
é que esses incorporadores de capital aberto, todo mundo acha, não, pega a Cirela, Rossi, Gafisa, Direcional, pega os caras de todos os capital aberto, esses caras têm 60% do mercado. Não tem. Mas nem perto. Cadê aquelas 20 mil construtoras, ou seja, não sei nem quantas construtoras tem no Brasil, mas quantas construtoras tem no estado de Minas Gerais que fazem um prédio por ano? Um prédio de 2 em 2 anos. 2 prédios por ano, 3 prédios por ano. Esses todos, pequenos e médios, que não são esses 18, 20 caras aqui, representam mais de 60% do mercado, 65% do mercado. Significa dizer que eu imagino que esses 200 bi aqui de terreno seja só 1/3 do mercado. Deve existir 600 bilhões de reais de land bank na mão de construtores e incorporadores de todos os tamanhos. Então, tem oferta. Olha o banco de terrenos, aquilo que eu acabei de mostrar, a evolução disso. 2011 fechou com esse número, 2012 já aumentou um pouquinho. Tudo bem. Bom, falei também agora de oferta, né? Falei de oferta. E aí, a gente começa a olhar para frente. O que mais pode vir à frente que sejam desafios importantes? Novas perspectivas de consumo forçam construtores e incorporadores a reconfigurarem seus produtos imobiliários. Investimento em pesquisa é a alternativa para fugir dos problemas, dos micos. Cada vez mais o mercado científico, o mercado que demanda base de informação. Vi o Evandro falando aqui de um trabalho de pesquisa importante que vocês querem desenvolver, e essa área de inteligência imobiliária é fundamental. Vi falando da geomarketing em São Paulo, e isso cada vez mais o mercado de ciência. Estratégia de marketing significa cada vez mais a ciência vai estar no produto. O mercado é muito mais aculturado, o comprador é muito mais consciente de alternativas de produto e sabe mais o que quer. Bom, e para concluir, especificamente em relação a alguns mercados, eu vou passar muito rapidamente, o que é efeito de Copa e Olimpíada? Como eu não tenho aqui em mãos todos os efeitos que Copa ou Olimpíada possa produzir sobre o estado de Minas Gerais, mas eu posso mostrar para vocês o que pode produzir sobre o mercado, por exemplo, como o Rio de Janeiro. De curiosidade. Primeira coisa é o seguinte, em 12 meses, nos últimos 12 meses, né, de maio de 2011 a maio de 2012, a Índia valorizou imóveis em 36%. O Brasil foi o segundo maior valorização do mundo, com 23% em 12 meses. Quando você fala de investimentos em uma cidade, por isso que eu quero falar do Rio, para vocês correlacionarem isso, o que pode acontecer com Belo Horizonte e Minas Gerais como um todo. A quantidade de projetos que tem no Rio de Janeiro de investimento em infraestrutura é gigantesco, o que pressiona a demanda, porque gera renda, essa renda gera demanda. Para quem conhece um pouco do Rio, mas é só de curiosidade, é só isso que está acontecendo lá. Pode imaginar o que tem de obra na cidade. Obra significa emprego, mas significa que tem muita demanda potencial ainda a ser explorada. Quando a gente fala ainda de mercado imobiliário, não só falando de venda de imóvel, nós falamos também de potencial de crescimento do mercado corporativo e comercial. Né? A vacância de escritórios de alto padrão em São Paulo é de 5,1%. Caracas, 5%. Mas olha só outras cidades importantes. Buenos Aires, Monterrey, México. Quer dizer, está aqui falando de América Latina. Quando a gente vai para outros países, essas vacâncias são maiores ainda. Quer dizer, olha o que está se falando de duas capitais. São Paulo, 5,1%, Rio de Janeiro, 2,4%. Olha a quantidade de metros quadrados disponíveis em cidades importantes do mundo. Tem 85 milhões de metros quadrados em escritórios em Tóquio, 47 milhões em Nova York, 35 milhões em Londres, em Chicago, 19 milhões em Londres, 11 milhões em São Paulo, 7 milhões no Rio de Janeiro. Olha o tamanho da diferença que existe
em disponibilidade de metro quadrado de escritório. Nós estamos aqui vendo outra coisa, e aqui isso se aplica a Minas Gerais também, potencial de outros subsegmentos do mercado imobiliário, que é o segmento hoteleiro. Está aí a quantidade de quartos, de vagas que serão necessárias para a Copa. São mais 40 mil no Rio de Janeiro, 42 mil em São Paulo. Não tenho ideia de Belo Horizonte quanto é isso, mas de todo modo está aqui a situação da ocupação do que existe hoje em cidades como o país. Também falando em... Olha a quantidade só no Rio de Janeiro que tem de projetos para acontecer, muita grande parte concentrada na zona oeste da cidade, em Barra da Tijuca. Outro subsegmento do mercado imobiliário, shopping centers. Todos acompanham, sabem o tamanho do potencial que existe hoje no país. Só de shoppings novos que vão entrar no Rio de Janeiro, nós temos aí, na cidade do Rio de Janeiro, pelo menos mais 6 shopping centers só na cidade do Rio de Janeiro, como potencial também de um subsegmento do mercado imobiliário. Só para comparar e concluir, falando de shopping centers, no Canadá, nos Estados Unidos, existem 2.180 metros de ABL por 1.000 habitantes nos Estados Unidos. No Brasil tem 45. Vocês acham que tem potencial de crescimento no negócio de shopping center no Brasil? Isso é subsegmento do mercado imobiliário. Isso afeta não só os incorporadores de shopping centers, como os administradores de shopping centers, as empresas do mercado imobiliário, serviços do mercado imobiliário, que são afetadas por esse subsegmento. Gente, em suma, a minha humilde expectativa é que eu tivesse, de alguma forma, conseguisse passar para vocês a minha convicção, a convicção que eu enunciei no início dessa apresentação. O mercado imobiliário brasileiro é extremamente robusto, é um mercado de baixo risco, do ponto de vista de demanda, mas é um mercado de alto risco do ponto de vista dos novos requerimentos e especificidades que são demandadas pelo comprador, pelo novo consumidor desse mercado. Esse consumidor aprendeu, ele entendeu, ele se aculturou, ele comprou e muitos já venderam, já compraram outro. Investidores vieram com força no mercado imobiliário nos últimos 3 anos. Retraíram um pouco agora? Sim, mas já deram sinais de retorno lento e gradual ao mercado imobiliário. O vetor de queda de taxa de juros é o principal impulsionador da procura do investidor por ativos alternativos. O mercado imobiliário vai sempre, sendo bem de raiz ou não, para o investidor representar perspectiva de valorização acima do custo oportunidade do mercado hoje. Momentaneamente, falei para vocês, nós vivemos uma transição. E essa transição, ela vem um pouco por conta do nível de aculturamento, do nível de informação que o comprador de imóvel no Brasil passou a ter nos últimos poucos anos, somados à confusão de informações que a imprensa se encarregou de gerar na cabeça de muitos consumidores. E aí não estou generalizando a imprensa, tem jornalistas que fazem o dever de casa, mas tem outros que não fazem o dever de casa, querem vender jornal. E o fato é que teve matéria em jornais de São Paulo, onde o jornalista falava assim, não compre imóvel. Quer dizer, mas baseado exatamente no quê? Ah, não, que o preço vai cair. Ok, baseado no quê? Gente, o preço não vai cair de jeito nenhum. Não tem nenhuma possibilidade do preço cair. Ah, não, porque a parte de imóveis usados, alguns vendedores exageraram na mão, concordo. Mas o vendedor exagera na mão, que eu saiba, há 50 anos. Eu tenho 55, com 5 anos já ouvi vendedor exagerando na mão. Peço 100 para fechar por 90. Vai para o jogo. Hoje, o mercado
momentaneamente, e vai durar um pouco, é do comprador. É fato. É o que o americano fala, é um buyer's market. O mercado do comprador. O comprador está muito mais intransigente do que o vendedor. E nos últimos 90 dias, o vendedor começou a flexibilizar. Mas olha a confusão que passa na cabeça do vendedor também. Porque eu tenho o meu imóvel que eu estou vendendo, tá bom? Pedi um preço tal, não tive oferta, ou melhor, tive ofertas a preço mais baixo. Mas na hora que eu vejo que eu não tive oferta, eu tenho que puxar, pensar em reduzir o preço, me adequar ao preço do mercado. Mas por outro lado, eu li uma matéria do jornal dizendo o seguinte: queda de taxa de juros associada ao aumento da oferta de crédito são dois vetores que impulsionam o quê? A demanda. Se a demanda vai subir, o preço do meu imóvel vai subir. O que gera no mercado? Um empate técnico 0-0. É Cruzeiro e Atlético 0-0. Desculpa, eu não quero polêmica nesse assunto. O momento não é apropriado para isso. Mas o fato é o seguinte: gera um empate técnico 0-0. E a gente tem a sensação do mercado dando de lado. Os números não mostram isso, mas a sensação é uma sensação de mercado andando de lado. É transição. É passageiro. Não há nenhuma possibilidade de alguém que tem um imóvel e decidiu vendê-lo, que ele consiga segurar um ano e meio disso. Não é possível. Ele vai ajustar o preço, ou ele vai ter um comprador que vai comprar. Mas ele tomou a decisão de vender, ele vai vender. Tem muitos fatores que hoje estão produzindo esta confusão e este adiamento de decisão na parte do comprador e do vendedor. O comprador quer comprar. A mulher pressionando ele para comprar. Mas ele fala: espera um momentinho, o preço vai cair. E passa o primeiro mês, o preço não cai, aí ele vai lá na Cirela, na Roça, na Direcional: que lançamento, olha bicho, pelo contrário, agora acabou a promoção, o preço subiu. Porque os lançamentos não vão cair sob hipótese nenhuma. Por razão simples. Preço de terreno caiu? Não que eu saiba. Insumo caiu, mão de obra caiu? Não que eu saiba. O que mais que caiu? O que caiu para justificar? As margens dos incorporadores tão espetaculares? Não que eu saiba. Infelizmente, a gente está vendo alguns prejuízos gigantescos sendo reconhecidos ultimamente. Todos os elementos econômicos indicam para uma tendência de crescimento do preço a médio e longo prazo. Os preços não caem. Não vão crescer na mesma proporção? Não vão crescer na mesma proporção, concordo, não há dúvida. Mas não tem possibilidade do mercado cair. Então, o que está se requerendo hoje das empresas, só para fechar a minha apresentação, juro que agora eu encerro, para a gente poder conversar, é uma nova visão. Eu volto a falar para vocês como eu abri essa reunião. Só tenho uma convicção: daqui a 3 anos não vamos estar fazendo negócio do jeito que nós fazemos hoje. Vamos estar fazendo diferente. Daqui a uns 5 anos, uma parte expressiva das empresas do mercado imobiliário que hoje estão aqui, sejam qualquer uma, administradora de imóvel, imobiliária, incorporador, não existirão. Vão ter outras, mas não existirão. E terceiro, o momento de mercado, e este momento se perdura por algum par de anos, é um momento que exige muito mais acuracidade no produto, uma enorme capacidade de empacotar e distribuir o produto da forma correta e produzir na força de vendas, seja qual for essa força de vendas, a consciência de um novo momento e de um novo comprador do outro lado da linha. Aquele comprador que comprou qualquer coisa, como diz o paulista, qualquer tranqueira comprou em 2010, 2011, ele não compra mais. Uma parte dos investidores se decepcionou, outra parte gostou. Uma parte dos compradores se decepcionou, outra gostou. E aí ele foi aprendendo. E esta sofisticação faz com que, mais do que nunca, as parcerias, as alianças com especialistas tornem-se fundamental para que a gente tenha sucesso e acuracidade nos resultados das empresas. Desculpe se eu me alonguei, mas queria agradecer a todos e estou aberto a todas as perguntas que vocês quiserem.